Muito bem, amigos, vamos falar sobre a lição número 2, falando sobre os crisóis da vida, e para que nós possamos entender que as provações da vida nos ajudam e muito a superarmos alguns defeitos pessoais. E as provações da vida servem para nos, deixar valorizados diante de Deus. Por isso disse um escritor que nenhuma pedra preciosa pode ser valorizada ou tomar brilho se ela não receber uma fricção. E nenhum homem poderá ser melhor se não passar por uma provação. O apóstolo Pedro, ao escrever o verso áureo de hoje, escreveu o seguinte: amados irmãos, não estranhem o fogo que surge no meio de vós, destinado a colocá-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não estranhem, pelo contrário, alegrem-se na medida em que vocês se tornam coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. A condessa de Châtelet estava muito doente e os irmãos da igreja foram orar por ela pessoalmente na casa dela. Ela disse: não, por favor, não orem por mim, deixe que eu passe por essa prova, porque ela me torna mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo, que sofreu tanto por mim. Então eu não preciso que estejam orando por mim, deixe que eu supero através do poder de Deus a luta que eu estou passando. Por isso que o apóstolo Pedro disse: não estranhem o fogo da provação que vai passar no meio de vós, como se fosse uma coisa estranha. A vida tem muitas provações. Nós não podemos separar, dissociar as provações ou os sofrimentos que nos acontecem, principalmente quando nós conhecemos o plano da salvação. Sabemos que quando Deus nos liberta das mãos do diabo, nós sofreremos uma perseguição, porque o diabo não vai se aquietar, ou não vai ficar quieto de nos ter perdido de suas mãos. Por isso, ele vai promover uma perseguição emocional e espiritual. Essa é a sua tentativa de nos fazer desistir da fé e atribuirmos a Deus até os sofrimentos que podemos estar passando. E então, com isso, nós podemos admitir que Deus é o culpado. Então, essa é a estratégia satânica. Por isso, ao estarmos diante do Senhor Deus, como seu servo, saberemos que teremos perseguição. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse processo de sofrimento, de provação e adversidade que nós enfrentamos é chamado de crisol. O crisol é um recipiente onde se coloca uma substância qualquer para se derreter, mudar a sua forma do estado, por exemplo, sólido para estado líquido, a fim de que se possa fazer uma purificação. O ouro, por exemplo, é colocado num crisol, num recipiente, ele é colocado numa temperatura adequada, alta, o ouro derrete. Então, pela liquidez do ouro, o ourives consegue perceber certas impurezas que tem ali naquele ouro. Então, ele separa a impureza e torna o ouro mais puro. Por isso que tem ouro 16 quilates, ouro 24 quilates, 32 quilates e assim por diante. Esses quilates significam a pureza do ouro e o valor que eles adquirem através dessa purificação. Por isso, nós podemos passar por algum crisol na vida, alguma provação, mas não nos concentremos no sofrimento ou na provação, mas nos concentremos na mudança que vai ocorrer em nossa vida, porque com certeza sairemos melhores. Ninguém gosta de sofrer. Mas depois que nós passamos por uma provação, nós nos tornamos mais experientes e podemos ajudar outras pessoas com nossa experiência. Alguns anos atrás, o Serviço Secreto americano descobriu que um dos altos funcionários americanos estava, basicamente desprotegido em seu apartamento. O que é que fizeram? Mandaram instalar 4 portas à prova de bala, que custou $58 mil. Mas, curiosamente, descobriram depois que essas portas ficavam o tempo inteiro abertas. Então, não adiantou de nada colocar as 4 portas ali à prova de bala com alta segurança, porque elas não ficavam trancadas, ficavam abertas o tempo inteiro e sem nenhuma proteção. Portanto, o seu nível de proteção era zero para aquela situação. Percebemos aqui um paralelo espiritual. O Senhor Jesus, ele providenciou toda a armadura que podemos ter para enfrentar as provações e todo teste de provação em nossa vida. 1 Tessalonicenses 5, verso 8, o apóstolo Paulo fala sobre a couraça da fé e do amor, e também sobre o capacete da esperança da salvação. O capacete, a couraça da fé e do amor. A fé, quando os problemas surgem, a fé pode desarmar os problemas. E o amor, a couraça do amor, serve para que nós não nos concentremos em nós mesmos, mas que utilizemos muitas vezes a nossa aprovação para ajudar outras pessoas. Um homem que estava a ponto de se suicidar foi para a linha do trem para se jogar embaixo do trem.
Ele ouviu uma voz, dizia para ele, é melhor você se matar, chega de tanto sofrer. E aquele homem então, aquele comerciante, estava à beira da falência, dirigiu-se para a linha do trem. No caminho viu uma menina na soleira de uma porta, sentada num degrau, tiritando de frio, tremendo de frio. Ele disse, o que você tem? Ela disse, eu estou com fome e eu não tenho nada para comer e minha mamãe está doente. Aquilo chamou a atenção daquele homem. Onde você mora? Eu moro aqui em cima. O homem seguiu a menina até o andar onde ela morava. Ele encontrou a mãe dela deitada num colchonete imundo, a casa toda suja, a louça por lavar. Ele ficou com o coração partido e disse, o que é isso? Senhora, eu vou ajudar a senhora. Levou a mulher ao médico, ao hospital, trouxe a mulher de volta, depois foi num mercadinho, fez uma comprinha básica, preparou uma refeiçãozinha, deu para a menina, comprou uma blusinha, aqueceu a menina, enrolou num cobertorzinho e deixou as duas bem instaladas. E disse, eu voltarei amanhã para ver como é que vocês estão. E ele voltou no dia seguinte, no dia seguinte. Mas quando ele saiu dali, ele disse, peraí, eu vim aqui fazer o quê? Aí que ele caiu em si, havia vindo até aquele local para ir na linha do trem para se matar. Mas ao encontrar aquela pessoa necessitando, esqueceu-se dele, o foco passou a ser a pessoa necessitada, e ele então descobriu ali uma nova maneira de viver. Ele foi ajudando aos outros, que ele se levantou e Deus o abençoou, e esse homem voltou a prosperar outra vez. O capacete da esperança nos mostra a confiança na antecipação do resgate final. É o capacete da esperança. Nós esperamos mentalmente e temos essa consciência de que haverá um resgate dos filhos de Deus que sofrem nesse mundo as mais diversas provações. Perceba que a defesa que Deus providenciou, ela não é automática, ela vai depender justamente da utilização que nós fizermos dessa defesa, tanto da couraça, da fé e do amor, como do capacete da esperança. Deus permite que nós utilizemos, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Do contrário, nós não conseguiremos ser fortes nos crisóis desta vida. Ellen White escreveu no livro Mensagem Escolhida, volume 1, página 100, o seguinte: há muitos que não têm um coração de carne, mas têm um coração insensível de pedra. Seu único recurso é cair sobre a rocha que é Cristo e despedaçar-se. O Senhor colocará todas essas pessoas num crisol e os provará pelo fogo, como se prova o ouro. Quando Ele puder ver refletida nessa pessoa a sua imagem, vai tirar essa pessoa do crisol. Perceba que Deus deseja colocar sua semelhança em nós, semelhança de Jesus. E para isso Ele permite as provações, para que nós possamos melhorar. Então o apóstolo o apóstolo Pedro, ele disse com certeza: irmãos, não estranhem o fogo que pode haver entre vós, para prová-los, como se isso fosse uma coisa estranha. Vamos ver nesse estudo dessa semana como podemos crescer espiritualmente através das provações da vida, em nossa vida cristã. Você que já passou por provações, você se tornou uma pessoa mais experiente, melhor, ajudou outras pessoas com aquilo que você passou, e com isso nós vamos aprendendo e vamos ser elaborados para sermos valiosos diante de Deus. Deus abençoe a todos nós. Vamos ter uma lição profunda nesta semana. Fica com Deus. Senhor Deus, obrigado pela lição de hoje. Obrigado que o Senhor nos permite as provações, que o Senhor nos quer melhorar. Mas o Senhor também nos ajuda, nos dando proteção. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Tenha um final de sábado feliz na presença do Senhor. Um beijo no coração. Amém.